Eu vacilei com a Julia Mine Girl? Me pediram muito para eu reagir a um vídeo da Tata Games, eu nem estava sabendo desse vídeo. E ela fez um vídeo falando sobre o fato de algumas pessoas terem achado que eu vacilei com a Julia como criadora de conteúdo. E gente, eu não vi o vídeo, eu vou assistir junto com vocês aqui, eu juro pra vocês que eu vou assistir junto. Até pra não ficar algo assim ensaiado, eu quero ver realmente se eu vacilei, até porque eu sou muito aberta em relação a críticas, desde que não haja desrespeito. E é isso, gente, vamos lá. Parabéns, Jujubinha! Você está perdendo o melhor público-alvo e ganhando o pior. Espero que um dia você enxergue, já que você é adulta. Eu realmente não entendi muito o intuito desse comentário e eu ainda não sou adulta, mas eu vou levar como elogio. Recentemente, um assunto ganhou muita atenção por causa da Julia Mine Girl, uma youtuber que sempre decidiu não mostrar o rosto, protegendo a sua identidade e a sua vida pessoal. A confusão começou quando um vídeo vazado do YouTube, que na verdade não tem nada a ver com ela, começou a circular por aí e muitas pessoas associaram esse vídeo a Julia Mine Girl. Foi aí que uma youtuber chamada Jujubinha começou a comentar sobre isso e o final não foi legal. Bom, galera, até agora eu achei bem tempestade em copo d'água, porque eu só fiz um vídeo explicando, mas vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá! Primeiramente, quem é Jujubinha? É uma criadora da comunidade de opinião com quase 400 mil inscritos e que seu foco principal são assuntos envolvendo famosos, polêmicas e o mundo torágio. Agora que você já sabe quem é, vamos à discussão. No começo, a Jujubinha explicou direitinho que o vídeo vazado não era da Julia, mostrando que tudo estava fora de contexto. E essa garota aí, com certeza não é a Julia Mine Girl. Primeiro, porque ela não tem nada a ver com a Julia Mine Girl. O rosto da Ju já vazou em 2018 e não tem absolutamente nada a ver. A Julia não é mais uma criança, ela tem 20 anos, sim, eu sei que é estranho, mas é real. A Julia tem 20 anos, então não faz sentido, esse vídeo não faz o menor sentido. E ainda destacou que a própria garota que apareceu no vídeo não era ela. Essa atitude foi responsável e ajuda a evitar que pessoas acreditem em coisas erradas. Mas o problema tomou uma grande proporção quando a Jujubinha fez outro vídeo sobre o mesmo assunto. Sim, eu fiz esse vídeo porque eu sei que nem todo mundo olha os comentários e, além disso, também tem a questão da TV. Mais de 70% do meu público assiste pela TV e nem se liga nos comentários, porque pela TV é diferente. Então eu decidi fazer um outro vídeo falando sobre o comentário, e isso não é especial com a Julia. Se vocês forem analisar outras situações que ocorreram, eu já fiz vídeos, recebi resposta nos comentários e depois eu fiz outro vídeo falando sobre a resposta. Então não foi especial com a Julia Mine Girl. Eu já fiz isso com a Sabeira, eu já fiz isso com o Torágio, enfim, já fiz isso em várias outras situações, com o Problems. Então não é nada especial com a Ju, tá? É um comportamento meu mesmo. Eu gosto de sempre fazer 2 vídeos sobre o assunto quando eu recebo um comentário que tenha uma informação boa, sabe? Uma informação pertinente. Com um título que chamou bastante atenção. Abre aspas, Julia Mine Girl, fecha aspas, se pronunciou sobre o rosto, trazendo o tema de volta para o público. É aqui que a discussão fica séria. Até onde nós podemos usar a liberdade de falar o que pensamos sem invadir a privacidade de alguém. Entendi. Então, o problema, pelo que eu tô entendendo, foi o segundo vídeo, sendo que eu já fiz outros vídeos sobre outros assuntos com respostas que eu recebi nos comentários. Ok. Aqui eu já achei que o assunto fugiu do foco principal. Eu já acho que não tem nada a ver e vou explicar o porquê bem resumidamente para não cansar vocês. O que acabou de ser dito pela Tatá não se enquadra na situação. Porque ela quis insinuar, de certa forma, que as minhas falas invadem a privacidade da Julia Mine Girl.
Como se eu estivesse expondo o rosto dela, endereço, nome completo, família, e não foi isso. Na verdade, o foco do segundo vídeo não foi só a Julia Mine Girl, foi a garota explicando a situação que aconteceu. Ela foi confundida com a Julia Mine Girl, ela levou hate, foi sobre isso, não foi sobre o rosto da Ju. Mas em todos os vídeos que eu falo sobre a Julia, é importante eu frisar que as pessoas devem respeitar a privacidade da Ju, não pressioná-la para ela mostrar o rosto, até porque se até hoje ela não mostrou, acho improvável que ela mostre. Então, eu sempre falo sobre isso. Mas eu não invado a privacidade da Julia Mine Girl. Vocês sabem o que é invadir a privacidade de alguém? Eu vou ler aqui para vocês o que é isso de acordo com o Google. Invasão de privacidade ocorre quando alguém acessa, divulga ou usa informações pessoais de outras pessoas sem o seu consentimento de forma que viole a intimidade e direito à vida privada. Isso pode acontecer tanto no mundo físico, como ao entrar em uma casa sem permissão, quanto no mundo virtual, como ao acessar redes sociais ou e-mails de outra pessoa sem autorização. E é exatamente aqui que a coisa perde a linha, porque invasão de privacidade não tem absolutamente nada a ver com o que eu fiz. A gente tem que entender que, ao falar sobre algo tão sério, é importante saber se de fato a pessoa está fazendo aquilo que a gente está acusando ela de fazer. Se eu acusar alguém de invasão de privacidade, essa pessoa tem que, no mínimo, ter invadido a minha privacidade, ter exposto algo meu, ter entrado em uma rede social sem permissão. A Tatá pode não saber e eu não quero culpá-la nesse vídeo, até porque eu gosto muito dela. Mas me acusar de invasão de privacidade é algo muito sério, porque invasão de privacidade é crime. É que as pessoas não pensam tanto na hora de acusar alguém sobre algo tão sério. Elas simplesmente falam. Mas nós, principalmente nós criadores de conteúdo, nós precisamos prestar atenção nessas coisas, porque pode fazer uma pessoa levar hate à toa. Tipo, com certeza vai ter gente que vai confiar cegamente nesse discurso e vai falar, nossa, Jubi invade a privacidade alheia, sendo que nem sabem o que significa invasão de privacidade. E deixando bem claro que eu não tenho nenhuma dificuldade com a interpretação, eu sei que a Tatá não falou diretamente que eu invadi a privacidade da Júlia, mas foi o que deu a entender. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que dá a entender, tá, galera? Mesmo que ela tenha dito indiretamente em tom de pergunta retórica. Muitos seguidores da Jujubinha começaram a reclamar, dizendo coisas como deixa a menina ter a privacidade dela, pra que fazer tantos vídeos sobre isso? Ou falar sempre do mesmo assunto, mesmo a Júlia pedindo pra parar, é desrespeito. Esses comentários mostram que uma parte do público entende que existe um limite que precisa ser respeitado, principalmente quando a pessoa já decidiu, já pediu pra deixar o assunto quieto. Vamos lá. Novamente esse argumento perde a linha e fica pior. Vira uma tempestade e um copo d'água de novo. Eu não estou obrigando a Julia Mine Girl a falar algo que ela não quer ou mostrar o rosto. Na verdade, os meus vídeos falam justamente o contrário, né? E essa fala dá a entender que eu estou pressionando a Julia Mine Girl de alguma forma, como se eu quisesse que ela falasse alguma coisa, como se eu quisesse expor o rosto dela, expor a privacidade dela e a intimidade dela, o que é algo completamente distorcido. E por que a gente tem que prestar atenção em cada palavra dos vídeos? Justamente para não cometer esse erro que a Tatá cometeu, de deixar tanto no ar que perde completamente o sentido da coisa. Por outro lado, tem também quem defenda a Jujubinha, dizendo que o papel dela é informar e comentar o que acontece nas redes sociais. É exatamente isso. E se a pessoa fala algo assim, ela nem está me defendendo, só está falando a verdade. Eu trago informações, meu canal é um canal informativo, é um canal de opinião. Aqui eu trago assuntos diversos sobre mundo torágio, às vezes de Roblox, da Julia Mine Girl, Vitória Mine Blocks, enfim. São coisas que o meu público assiste. Não adianta eu trazer assuntos de outros públicos, eu trago coisas que o meu público assiste. É isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes vocês falam, nossa, Jujubinha, fala sobre tal coisa, e eu não posso falar sobre aquilo porque não faz parte do meu público, as pessoas não vão assistir, não vão se interessar, às vezes tem algo inapropriado, enfim. Então eu trago coisas que têm a ver com o meu público. Entendem, galera? E a Julia Mine Girl tem a ver com o meu público. Inclusive, eu sempre fui muito fã dela e até hoje eu sou, mesmo não assistindo mais porque eu cresci. Então, assim, é uma questão de a gente entender todo um contexto para falar sobre uma pessoa. E eu confesso para vocês que essa questão
de ter sido colocada em uma posição de invasora de privacidade, né, invasora da privacidade alheia, me incomoda, porque nunca foi a minha intenção e, de fato, eu nunca invadi a privacidade de ninguém no meu canal, nunca. Parece até que vocês nunca viram o Léo Dias. Ele invade a privacidade alheia sem dó nem piedade. Para ele, felicidade é dinheiro no bolso. E ele só não expõe algumas coisas porque as pessoas às vezes molham a mão dele com muita grana para ele não falar para o Brasil inteiro de traições, de corrupções, de coisas erradas. E aí ele fica quietinho porque tá com dinheiro no bolso. Eu faço isso, gente? Olhem a diferença. Isso sim é invadir a privacidade alheia. Agora vocês querem me comparar a isso? Por favor, né? Eu não aceito, porque não é verdade. E que isso é o que o público espera. É verdade. Mas o que precisa ficar claro é que insistir em um assunto assim, quando a pessoa envolvida já mostrou que quer privacidade, precisa ser feito com muito cuidado e respeito. Gente, mas é exatamente o que eu faço. Eu não tô pressionando a Júlia pra falar, não faz o menor sentido. Mas tá, vamos continuar. Eu falo isso porque eu também crio conteúdo e eu passo por situações parecidas. No meu último vídeo sobre a Vitória Maniblocks, falei várias vezes sobre ela, porque o sumiço dela causou muitas dúvidas e conversas, mas eu sempre cuidei para não falar coisas que eu não tenho certeza, por respeito à situação dela. No caso da Júlia, repetir várias vezes esse assunto do vídeo vazado ou sobre o rosto, mesmo que para esclarecer, pode acabar machucando quem está do outro lado. Ai, gente, eu fiz 2 vídeos sobre o assunto. 2. E a própria Tatá falou para esclarecer. Que mal tem esclarecer a situação. Porque tinha fake news rolando. Tinha gente compartilhando esse vídeo como se fosse o verdadeiro rosto da Julia Minegirl. Vocês se lembram daquela fake news da época em que a Vitória Miniblock sumiu, falando que a Vitória havia morrido? Tinha criança tendo crise de ansiedade. Na época, eu recebi comentários de pais, mães irresponsáveis me agradecendo e falando muito obrigada por esclarecer tudo, porque o meu filho, a minha filha está muito mal, está chorando. Gente, na época, eu ajudei muitos pais que estavam desesperados com os filhos tristes. Eu falei que era fake news, eu acalmei as crianças, sabe? Então, assim, eu não consigo ver maldade no meu trabalho quando tudo que eu faço é trazer informações, manter as crianças informadas sobre os assuntos que elas gostam e, claro, mantê-las distantes dessas fake news que são feitas com o intuito de gerar visualizações, de gerar, às vezes, uma tristeza no coração de uma criança, que foi o caso daquela fake news envolvendo a suposta morte da Vitória Maniblocks, que a gente sabe que é tudo mentira, a Vitória tá bem, tá viva. Então, assim, não faz sentido pra mim, realmente não faz, é uma fala que não tem pé nem cabeça, nesse sentido, tá? Mas vamos continuar assistindo. Imagine se fosse você. Como você se sentiria vendo sua imagem exposta várias vezes em vídeos que falam de algo que você não quer mostrar? Olha, Tatá, eu prefiro acreditar que você foi apenas sem noção por falar algo assim, relacionando a minha imagem. Porque isso não é verdade. Eu nunca coloquei nenhuma imagem da Julia Minegirl nos meus vídeos. Eu nunca deixei o rosto dela exposto. Então, assim, eu prefiro acreditar que você falou sem querer. Porque se passar pela minha cabeça que você falou isso no intuito de querer dizer que eu exponho a Júlia de alguma forma, isso aí já é um problema porque é uma mentira. E chega a dar a entender que você não se importa tanto com o impacto no seu público. E você precisa se importar, porque crianças viram o seu vídeo. Isso é um problema, porque as crianças acreditam cegamente no que elas ouvem. Então, por mais que sejamos mais velhas, tem criança que não entende muito bem o que você quis passar. E acaba distorcendo tudo o que você falou. Eu fico como uma grande vilã, invasora da privacidade alheia e pega mal. Então, eu acredito que você não queira me chamar de invasora de privacidade, você quis trazer uma reflexão, mas você não soube trazê-la muito bem. E deu a entender que eu realmente invado a privacidade da Júlia e que eu exponho ela. Entende? Eu entendo porque eu sou mais velha. Eu até espero que seja isso, porque se realmente você quis me colocar como essa pessoa que invade a privacidade dos outros, isso não condiz com a realidade. Não é verdade. Eu não faço isso. Vão dar uma olhadinha no que é invasão de privacidade no Google. Cara, dá um Google, é muito fácil. Às vezes, até por preguiça de pesquisar, a gente inventa um significado para uma palavra. Mas quando se trata de um crime, que é a invasão de privacidade, a gente não pode incluir alguém que faz algo que não tem nada a ver
com o ato da invasão de privacidade. Não tem como. Por isso é tão importante pensar na empatia, no sentimento das pessoas que estão sendo comentadas. Eu não quero que isso pareça uma crítica jujubinha, porque ela realmente mostra a situação e fala o que pensa, o que é o trabalho dela. Mas o importante é nós refletirmos juntos, até onde podemos ir. Quando a gente precisa dar um passo para trás para respeitar o desejo da outra pessoa. Gente, o que ela falou é verdade. A gente tem que respeitar a privacidade alheia, sim, saber quando dar um passo para trás. Mas o contexto que ela pegou foi um contexto muito nada a ver, sabe? Muito nada a ver para dar essa lição de moral. Como se eu tivesse culpa de alguma coisa, como se eu estivesse fazendo algo de errado. É por isso que a gente tem que analisar contextos e saber se realmente é conveniente trazer um assunto em um outro contexto, porque a pessoa pode levar hate. A pessoa pode se prejudicar e também, às vezes, pode não ter nada a ver, que foi o caso desse vídeo aqui. Tem pessoas que, de fato, ferem a privacidade da Julia Mine Girl, que vazaram fotos dela, supostas fotos, né? A gente não tem certeza se realmente é ela. Enfim, tem muita coisa. Já vazaram coisas até da Vitória Mineblocks, pra vocês terem uma ideia. Também, supostamente, porque não dá pra ter certeza. Então, já que ela quer falar sobre isso, ela pode pegar essas situações, claro, não mostrando o rosto de ninguém nem nada, mas trazendo esses debates saudáveis no canal. Agora, me usar em algo que eu não tenho nada a ver é só usar a minha imagem pra falar sobre um assunto que não tem absolutamente nada a ver comigo. É isso, galera. O vídeo ficou bem longo, mas eu precisava responder e eu prezo muito por isso, sabe? Responder, conversar com vocês, esclarecer as coisas. Justamente porque quem não deve não teme. Falou!